dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade continuar nos intuindo em mais estas nossas despretensiosas reflexões acerca da Boa Nova. Nós estamos aqui mais uma vez em nosso estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 7 e agora adentraremos o item 7, onde falaremos sobre os mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Aqui logo no início há uma anotação de Mateus, no capítulo 11, item 25, e eu vou ler e vou comentando durante. De certo modo é uma continuação do nosso último estudo. Dando seguimento então. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. É uma máxima, uma passagem bastante conhecida, e é uma passagem que eu tenho acompanhado por alguns anos e tenho observado a profundidade desta fala, desta afirmativa, porque esta afirmativa, como eu disse, uma continuação do nosso estudo anterior, ela tem uma impressão paradoxal inicialmente, né? Como assim, graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque esconde certas coisas dos sábios e prudentes e revela aos simples e aos pequenos. Não são os sábios e prudentes que teriam mais condições de verem as coisas, seriam inclusive mais prudentes, né? E por que os mais imprudentes, neste caso, né, os simples e os pequeninos, certas coisas são reveladas apenas a eles? Bom, vou continuar Kardec aqui e vou comentando. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros, né? Pelos primeiros, os humildes, né? Os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, né? Então, os simples e pequenos, os humildes. E os segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano. Então, os sábios e prudentes são aqueles envaidecidos pelo saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus. Observe que é eles se julgando prudentes, né? Tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Então, os sábios e prudentes tratam Deus de igual para igual, né? Ou seja, tem a mesma capacidade de raciocínio, a mesma capacidade de compreensão, se coloca no mesmo nível para dialogar com Deus e, né, tratando de igual para igual. Isso quando não já o rejeita Deus, né? Deus é coisa de gente ignorante, né? É psicólogo de pobre que eles inventam, coisa do tipo, né? Dando continuidade. Isso porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. Aqui tem uma fala interessante, né? Primeiro, Kardec constantemente faz uma observação anfibológica, ou seja, sobre a multiplicidade dos termos. Ele também faz uma observação a essa questão, essa precisão de palavras mesmo, né, de termos. Então aqui ele faz uma menção sobre o sábio ser sinônimo de sabichão no passado. E também é importante a gente sempre fazer essa consideração para que a gente tenha condições de fazer uma interpretação mais acertada do que Kardec está nos apresentando e do que até mesmo os evangelhos, as anotações evangélicas nos apresentam, para que a gente tenha condições de fazer uma interpretação mais acertada. Dando continuidade.
O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência os que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. Então aqui no item 9, né, está fazendo uma observação que o mesmo acontece com o Espiritismo. Porque no item 8, o que acaba acontecendo é que aqui está dizendo que Deus se revela para aqueles que querem, né, esconde certas verdades dos sábios e prudentes, né, dos sábios e dos doutos e outras traduções, porque aqueles que estão de coração aberto, né, os simples e pequenos, os humildes, os pobres de espírito, são aqueles que estão mais predispostos a compreender, porque estão dispostos a compreender, não se julgam já sabidos, não se julgam que já sabem. Aquele que se julga que já sabe não tem mais o que, né, não tem como muito mais apresentar-lhe, porque ele já sabe, então já tem a opinião dele, né? Contrariando uma lógica que Kardec também fala na introdução do estudo à doutrina espírita, no item 7, né? Os fatos irrefutáveis, eis os critérios de nossos julgamentos, né? A dúvida é a opinião do homem prudente. Então, o Kardec sempre coloca que quando as coisas não estiverem muito claras, a dúvida é a opinião. O problema é que o imprudente, que se julga prudente, ele já tem uma afirmativa em relação a tudo, né? Ele não tem dúvida de nada, ele já é sabichão, né? Já sabe tudo. Então, como ele não tem dúvida, já sabe tudo, não tem mais. Porque quando existe a dúvida, é quando existe a possibilidade de aprender. Se não tem dúvida, não tem como aprender mais, ok? E se tiver aprendido errado, já era, né? Bom, dando continuidade aqui. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sob o alqueire, mas a derrama por toda parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe dá de prescrever o que deve fazer ou o que lhe vai dizer. Se quiseres me convencer, é necessário que faças isto ou aquilo, neste momento e não aquele, porque este é o que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhes quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que procuram humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Então aqui o que o texto está dizendo, né, a respeito de quando alguém tem dúvida de Deus e começa a questionar, né, se Deus existisse mesmo, por que não fazia aquilo para mim? Por que não resolvesse aquela doença minha? Se Deus existisse de verdade, por que tem criança na miséria? E bababá, ou seja, ele faz as conclusões por ele próprio, inclusive julgando mais sábio que Deus, ou seja, Deus está errado de deixar haver miséria, Deus está errado de deixar tal coisa acontecer, né? E aí, se julgando mais sábio do que Deus, realmente é uma situação difícil de tentar esclarecer esse indivíduo de qualquer coisa, né? Ele já se julga mais sábio, ele já sabe mais do que Deus o que Deus tem que fazer. Deus tinha que acabar a violência, Deus tinha que, né, o Deus, aliás, o Deus como ele imagina que seja, né, a começar por aí, né? Uma espécie de mago Merlin de cajado em algum lugar aí do orbe, ou quem sabe no espaço sideral. E este mago Merlin de cajado super mágico
atendendo aos caprichos da humanidade. Muitos entendem que Deus é algo parecido com isso, né? E aí tudo que ele fica raciocinando, né, tudo que ele acha que o mago Merlin, por ser bonzinho, teria que atender a todos os seus caprichos. Como se Deus não fosse o supremo pedagogo. Como que se Deus não tivesse uma andragogia própria para ensinar os homens de tal modo que eles devem aprender da melhor maneira possível. Então, os que fazem este julgamento, realmente vai ficar difícil, né? E Deus não vai perder tempo com estes, no sentido de que, né? Uma figura de linguagem, né, que eu estou utilizando, que às vezes quando a gente fala assim, realmente dá a impressão de um mago Merlin, né? Mas no sentido de que as leis divinas, naturais, universais, não perdem tempo. Estes mecanismos não são mecanismos para funcionar harmoniosamente com estes desarmonizados, psiquicamente e intelectualmente. Os mecanismos da sabedoria infinita universal, ela está harmônica para aqueles que queiram harmonizar-se e com elas sincronizarão. É mais ou menos isso, né? Tentando ser mais esclarecido para que a gente transponha esse Deus mago Merlin, inclusive um mago Merlin meio burro, o qual eu julgo mais do que ele, o que eu sei que deve, como que deve presidir o mundo, presidir o universo, como deve ser estabelecidas as leis que regem todos os fenômenos do universo e daí por diante, né? Mas aqui, só para que a gente observe o quanto nós muitas vezes não incorremos nesta grandiosíssima imprudência. Porque o que a gente acaba assumindo é essa postura de imprudente, essa postura de pseudo-sábio, de sabichão. Observe uma coisa, quando eu tenho uma oração, quando eu faço uma oração e eu digo, Deus faça aquilo, eu já estou dizendo que Deus já não sabe o que está fazendo. Faça aquilo para mim, resolve aquela minha doença, resolve aquele meu problema financeiro, resolve, porque Deus é meio burro e não está sabendo fazer nada. E aí eu preciso ficar lembrando ele o que ele precisa fazer, porque ele está fazendo um monte de coisa errada. Está me dando doença, está me dando problema financeiro, então eu preciso falar para ele tudo que ele precisa consertar. Esse tipo de postura é uma postura que, quando a gente observa pelo prisma analítico, factual, lógico, coerente, o que nós estamos dizendo? Estamos dizendo que Deus não sabe o que está fazendo. Mas se talvez nós fôssemos mais simples, mais pequeninos, mais humildes, mais pobres de espírito, talvez ao dirigirmos-nos a Deus para questionar sobre o porquê da doença, do problema financeiro e etc e tal, de tudo que a gente acha que Deus está fazendo errado, quem sabe ao dirigirmos-nos a Deus, nós não o ouviremos dizendo, tem certeza disso? Tem certeza que tudo isso que você está me pedindo, eu já te dei antes mesmo? Tem certeza que esta saúde da qual você vem me solicitar agora, eu já não lhe dou antes mesmo de você despertar para a consciência de que eu existo? Tem certeza que este problema financeiro do qual você possui, eu já não te dei um mundo de riquezas e você, como má administrador, vem dispersando tudo isso? A inteligência que eu te dei para você gerir os teus recursos, inclusive em conjunto com a família que eu te dei, para que vocês mutuamente se auxiliassem financeiramente, inclusive com o auxílio mútuo na subsistência, no desenvolvimento socioeconômico, tudo isso que eu dei para você,
você não lançou mão disso até agora? Será que, se nós nos colocarmos diante de Deus, ao invés de só impor os nossos petitórios infindáveis, a gente parar para ouvir a devolutiva dele, será que, eventualmente, nós já não depararíamos com o fato de que tudo o que nós vamos pedir, ele antes já havia dado? Será? Então é necessário que sejamos simples e pequeninos, não pseudos sábios. Porque se nós formos pseudos sábios, Deus esconderá certas verdades dos sábios e dos prudentes, dos sábios e dos doutos, e as revelarão apenas aos simples e aos pequeninos, aqueles que não supõem já saber, aqueles que não supõem como Deus deve governar as leis naturais universais, e assim então terão condições de compreender a devolutiva de Deus e, portanto, agirão em conformidade com esta devolutiva. É mais ou menos isso que o texto diz. Continuando, item 10. Deus, disse A, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se? Olha a pergunta interessante, né? Mas por que Deus não pega estes sabichões aí e tal? Porque se Ele é Deus mesmo, todo soberano, infinito tudo, infinito saber, infinito amor, infinita justiça, infinito qualquer coisa imaginada, por que não faz com que o mais duro incrédulo curve-se diante dele? É uma pergunta bem interessante. Olha a resposta. Sem dúvida Deus poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E ademais, de que serviria isso? Não o vemos diariamente recusar a evidência, até mesmo dizer, ainda que o visse, não acreditaria, pois sei que é impossível? Olha a resposta que interessante. Essa pergunta, na verdade, Deus já faz o tempo todo, né? Como diz a quarta questão do Livro dos Espíritos, onde há a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem, olhai para o lado. Tudo que não foi o homem, foi Deus. É simples de entender a existência de Deus. Só você olhar o sol, só você olhar as estrelas. Quem é que fez? Eu, você, o José, o Mané? Quem é que fez aquilo tudo? Ah, mas aquilo é força do acaso. Que força do raio que parta? Quem criou essa força do raio que parta? É necessário, isso é um axioma, é necessário que haja uma causa. Todo efeito provém de uma causa. Tem de haver uma causa. E por mais ínfima que possa ser esta causa, algo tem que ter criado esta coisa ínfima. Uma causa primária para todas as coisas. Então todas as coisas têm uma causa primária. E esta prova, então, é uma prova contundente. É uma prova, na verdade, o difícil é como provaria que Deus não existisse. O difícil, pelo menos eu não consigo imaginar a possibilidade de não existir Deus. Não consigo imaginar. E já tentei fazer muito isso. Já tentei buscar explicações, já tentei buscar teses. É impossível. Só para entender um pouquinho. Mas aquela ideologia de que os homens que criaram Deus por sua imaginação, tá, tudo bem, alguns poderiam ter criado por imaginação, mas isso não implica que Deus não exista. Que o homem imaginou um Deus, tudo bem, mas o fato dele ter imaginado não implica que Deus existe ou não. O fato de alguém imaginar que eu estou sentado aqui não implica que eu vou estar ou não. Eu posso levantar, sair, andar. Uma coisa não tem nada a ver com outra coisa, não há qualquer relação. A questão é, qual o argumento lógico para a inexistência de Deus? Qual o argumento irrefutável para a inexistência de Deus? Não,
mas que os fenômenos, inexiste. Inexiste. Eu já enveredei por muitas teorias e sempre que nós deparamos com alguma afirmativa de que Deus não existe, é algum tipo de crendice como qualquer outra religião dogmática. Como diz sabiamente o Dr. Flávio Gicovati, acreditar que Deus não existe é só mais uma crença. É só mais um tipo de religião. Né? Acreditar que Deus não existe é também acreditar em alguma coisa, é também ter uma crendice. Portanto, isso não quer dizer nada. Como bem diz Kardec, a dúvida é a opinião do homem prudente. Na melhor das hipóteses, poderia chegar-se na conclusão de que eu não sei se Deus existe. Diante de tantos sistemas, de tantas teorias, de tantas ideias acerca da existência ou não de Deus, na melhor das hipóteses, a dúvida seria a opinião do homem prudente. Porque não há elementos para a afirmativa da inexistência. Como eu disse, né, para mim é difícil compreender que ele não exista, porque, embora a dúvida seria a opinião do homem prudente, o que a gente vai deparar é com coisas do tipo: eu sou um ser pensante, autoconsciente da minha própria existência, então eu vou partir do pressuposto que Deus não existe. Tá? Aí você pensando sobre a existência de Deus, é o que? Criado por quê? Né? Então, quando nós olhamos por este prisma, já temos um problema. Até para eu ter dúvida, eu ser que terei dúvida da existência de Deus, devo ser um ser de uma causa primária, né? Quer dizer, até para eu ter dúvida, este ser que tem dúvida da existência de Deus tem uma causa primária. Por isso a dificuldade da inexistência de Deus. Só para ilustrarmos o porquê a existência ou não de Deus seria difícil termos dúvida, né? Porque a gente vai esbarrar nessas teorias e no axioma de que todo efeito provém de uma causa. Então, aqui o que o texto está dizendo, né, é que muitos têm esta prova e mesmo se não acredita, né? Então, quer dizer, o que adiantaria pegar alguém incrédulo, alguém que incompreende a existência de Deus, né? Não é questão de acredito, embora Kardec utilize o termo credulidade, né? Em muitos pontos aqui, credulidade para Kardec não é crendice, credulidade é compreensão, né? Convicção de fatos, né? E aqui o que está dizendo é isso. Estes uns que incompreendem, não tem o que faça com eles, né? E para que serviria isso, né? Com qual intuito estas coisas seriam feitas? Até porque, como eu disse, nós já estamos no universo. A criatura já é um ser pensante, uma individualidade pensante. Está aqui questionando sobre a existência de Deus. Está achando que Deus está governando o mundo tudo errado. Que tem um monte de coisa que acontece que não devia acontecer, que não é coisa de Deus. Quer dizer, é um caso caótico, né? Deus não perderia tempo com, né? É uma forma talvez um tanto pejorativa de falar, né? Perderia tempo. O que eu quero dizer é que Deus nos dá esta liberdade. Dá liberdade para que cheguemos até Ele do nosso modo. Somos nós quem estabeleceremos os meios de compreender Deus, de chegar até Ele. E que quando chegarmos, Ele estará em disponibilidade para nos auxiliar em tudo que nós necessitarmos. Observe, em tudo que nós necessitarmos quando a Ele chegarmos. Não em tudo que nós necessitarmos enquanto nem sabemos o que Ele é. Nem temos noção, né? A gente acha que Ele devia ser mais ou menos igual a um juiz, mais ou menos igual a advogado, mais ou menos igual, né, um juiz mundano, um advogado mundano, mais ou menos igual... Enfim, a gente faz o
Mago Merlin, né? Mais ou menos igual a gente mesmo, e aí realmente a Deus atender às nossas necessidades seria um caos. Já pensou se Deus ouvisse um ser humano na Terra? Iria explodir o planeta, né? Porque esse ser humano resolva minha doença, me dê dinheiro, me torne rico, me torne milionário, ou seja, o mundo se subjugue ao meu entender, à minha vontade, quer dizer, nós temos um negócio doido, né? Ou seja, não faz nenhum sentido, porque as leis naturais sábias não são favoritistas. As leis são infinitamente justas. E justa quer dizer considero todo, não eu apenas. É por isso que muitos têm essa dificuldade de compreender a existência de Deus, porque acham que Deus tem que ser favoritista. Por que Deus não acaba com a minha doença? Ele não se pergunta por que Deus, né, não acabou com a doença de todo mundo. Porque aí quando ele vai procurar saber por que Deus não acabou com a doença de todo mundo, ele vai descobrir que todo mundo criou a doença. Que não foi Deus que deu a doença para todo mundo, que ela não existia. Foi todo mundo com suas ações e com seu livre-arbítrio que geraram a doença. Enfim, não vou aprofundar muito nesta análise, mas só para nós observarmos esta questão de credulidade, incredulidade, compreensão e incompreensão acerca da existência de Deus, porque o quanto isso está ligado ao nosso modo de observar o mundo em nosso entorno. E é isso quem nos dará subsídios para compreendermos ou não a existência de Deus. Continuando. Se ele se recusa a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem seu coração para sentir, né? Então o espírito não está maduro, ele não tem compreensão intelectual, cognitiva, saberes mesmo, né? E saberes aqui agora eu colocando também como sentimento, né? Não apenas o intelecto, não apenas a razão, não apenas o conhecimento intelectual cognitivo, mas também o saber, que é aquele saber que está ligado ao sentir, que é aquele que inclusive independe do intelecto, né? O intelecto até ajuda a trabalhar este sentimento, este saber, mas este saber pode existir sem o intelecto, né? Ou seja, eu posso ser analfabeto e compreender muito melhor do que essas coisas que eu estou dizendo aqui, né? Pode haver um homem, pode não, né? Há muitos analfabetos que sabem 1 milhão de vezes mais sobre o que eu estou aqui falando agora, né? Mas que via de regra, né, o intelecto e o sentimento são coisas que andam ao lado, porque um auxilia o outro. Como eu costumo dizer, é preciso o amor para encontrar o saber, e é preciso saber para desenvolvermos um amor. Como diz nosso amado irmão José Raul Teixeira, como que eu vou amar uma coisa que eu não sei o que é? Como que eu vou amar se eu mal sei o que é amar? Se eu intelectualmente falando não sei o que é amar? Como eu posso amar se eu não sei o que é amar? Se eu não tenho uma compreensão ampla do que vem a ser amar? Porque quando eu não tenho uma compreensão ampla do que vem a ser amar, eu posso achar que possessão é amar, né? Ter possessividade por um indivíduo, inclusive, né? Que aqui eu peguei a possessão de um indivíduo para com o outro, ou seja, será que amar não poderia ser em relação à natureza, né? A flora, a fauna, né? Poderia haver amor para estas coisas, amor para causas, amor para ideais, né? Amor à comunidade, amor à sociedade, enfim, né? Qual é a compreensão de amor? E esta compreensão quem desenvolve é o intelecto, né? E aí o intelecto é quem vai auxiliando esta compreensão de amor, e então o amor começa a, digamos, a direcionar para estas coisas, e os sentimentos passam a ser
norteados, direcionados também pelo intelecto. Por isso que eu disse, resumidamente, que é preciso o amor para encontrar o saber e é preciso o saber para encontrar o amor, porque amor e saber são, de certo modo, é a mesma coisa, né? Porque aqui, como eu estou dizendo, o saber eu estou definindo também como sentido. Então, sendo também o saber uma compreensão sentimentalizada, né? E por isso que eu digo que um depende do outro, no sentido de que, né, eles estão muito próximos. É como se fossem duas asas, amor e saber, né? É preciso as duas para que uma coisa exista, né? Se a gente pensasse assim, como eu já ouvi algumas pessoas dizer, não, mas só o amor basta, o amor sai na frente, o amor não sei o que, tá, mas eu não sei nem o que é o amor, como é que ele vai sair na frente, como é que vai bastar, como é que vai, se eu estou achando que é possessão, se eu estou achando que é ciúmes, se eu estou achando, então amor não, mas é o amor puro, tá, mas eu não compreendo o que é o amor puro, eu não compreendo o que é o amor amplo, então não tem condição, se não houver o saber, não há chance para o amor, não há chance. Estou falando em relação ao indivíduo, a sua própria compreensão de amor. Não há chance, né? Ah, mas o amor tá aí, amor, e daí? Mas eu nem sei o que é esse tal de amor. Estou achando que é um coringa que serve para tudo, né? Embora talvez possa ser um coringa, mas para muitas coisas não seria tão amorosas assim. Bom, deixando esta reflexão adiante, que não é o momento. Continuando. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que o façam de vontade própria. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços e como filho pródigo lhe pedirão perdão. Muito bacana esse finalzinho, que faz uma alusão ao filho pródigo, né? Aquela parábola do filho pródigo, que o filho, dois filhos do homem lá, do proprietário de terra, um deles chega e fala, ó, quero minha parte, um filho pródigo, né? Quem tiver interesse em saber da parábola, vá lá e pesquise e dá uma lida. E o filho pródigo volta, né, pede perdão e o pai o recebe, faz festa quando recebe, aquela coisa toda. E é uma parábola muito interessante porque realmente nós percebemos que as leis naturais assim agem para conosco, assim agem para cada um de seus filhos, né? Porque primeiro castiga o orgulho, né? O que é o castigar o orgulho aqui? Né? Tentando esclarecer bem essa coisa de castiga, né? Para a gente desvencilhar de uma vez por todas deste Deus antropomórfico, castiga no sentido de que o orgulho vai nos colocar em xeque-mate. O orgulho vai nos enquadrar uma hora. O orgulho é uma coisa que nós ainda comumente nós gostamos de fomentá-lo, né? Temos essa coisa de querer manter, não, eu não vou pedir para o outro, eu não vou fazer, eu sou assim, eu não admito aquilo. É uma característica bastante predominante, bastante comum ainda na gente. Mas o que a gente observa é que o orgulho de fato é uma contramão das leis naturais, né? Ele vai na contramão. Por que ele vai na contramão, né? Porque a sociedade só se sustenta com altruísmo, né? Ou seja, com relações, por mais que nós não tenhamos consciência disso, né? O sistema só funciona porque a gente se auxilia mutuamente, né? O sistema só funciona porque pessoas cooperam com pessoas o tempo todo, seja por dinheiro, seja porque é trabalho, é financeiro, mas o fato é que a lei estabelece que as coisas só funcionem de modo cooperativo, de modo, como eu chamei aqui, né, de auxílio mútuo, ainda que inconsciente.
E o orgulho, que é uma tentativa ao isolamento, que é algo que vai em perspectiva do indivíduo, que o orgulho, né? Por isso o orgulho e o egoísmo andam lado a lado, ele é uma contramão. E por ser uma contramão ao natural, uma hora nós seremos castigados, ou seja, uma hora a gente não vai conseguir, né, manter firme esta postura orgulhosa. Vou dar um exemplo muito simples, né? Eu sou orgulhoso, tal, não quero contato com ninguém, quero me isolar. De repente eu tenho um piripaque, uma doença, uma dor forte, cai aqui no meio do chão, né? Cadê o orgulho agora para me levar até o hospital, né? Cadê o orgulho para me carregar? Quer dizer, não dá para a gente manter esse orgulho por muito tempo, né? E aqui eu peguei uma das formas, né, da gente não manter o orgulho por muito tempo, mas só para expressar o quanto ele é a contramão, né? Ou seja, este que se mantém orgulhoso, uma hora a casa cai inevitavelmente, porque isso é lei natural, né? A lei não faz com que o orgulho se sustente, né? O orgulho é algo efêmero, então ele não será sustentado. E aí tem um agravante, porque aquele que se mantém no orgulho, aquele, como eu dei um exemplo, né, caio aqui no chão, para mim vai ser muito mais difícil aquele momento ter que pedir socorro, aquele momento, porque eu carreguei esse orgulho. Enquanto se eu fosse alguém não orgulhoso, seria tudo muito natural, eu cairia e ficaria esperando aqueles me carregarem, né, os que estão em meu entorno me carregarem, me socorrerem, enfim, né, estaria tudo em conformidade. Agora, como eu sou orgulhoso, vou ter que sofrer a humilhação, entre aspas, né, de ter que pedir, né, olhe, venha me socorrer, por favor, pelo amor de Deus, né? E aí a gente vai, é levado para o hospital, médico, pelo amor de Deus, me ajude, me salve, né? O médico vira Deus, o enfermeiro vira Deus, né? É uma beleza, é uma beleza como o nosso orgulho vai no chão, no ato, né? Então Deus castiga primeiramente o orgulho. E quando o nosso orgulho é colocado em submissão ao reconhecimento de sua efemeridade, é quando o próximo passo, né, é aquele que faz com que começamos a arrepender no sentido, parafraseando aqui a parábola do filho pródigo, né, quando a gente começa a reconhecer, a gente se vê alquebrados e a gente quer retornar à casa do Pai, né? A gente quer olhar e falar, olhar para a gente mesmo, né, e reconhecer, puxa vida, fui orgulhoso, mas não adiantou nada, né? No final das contas eu tive que me humilhar, tive tal, e no final das contas me salvaram, e eu agora ainda devo gratidão, e então a gente vai retornar. E o que é mais interessante, que como o bom pai, né, o bom pai do filho pródigo, Deus nos recebe e faz uma festa e não diz pra gente, viu, você foi orgulhoso, né? Não, recebe de braços abertos e disposto mais uma vez nos auxiliar, mais uma vez fazer com que recomecemos nossa caminhada, né? A gente observa que os textos são muito ricos de ideias e que a gente só se equivoca quando a gente faz interpretações restritamente subjetivas, sem maiores considerações acerca do que estas ideias poderiam nos dizer. Quando nós nos colocamos como simples, como será que eu realmente consegui apreender aquilo, toda a ideia do Evangelho, né? Aqui no caso a gente estudando o Evangelho, quando a gente se coloca na condição de realmente levar em conta a possibilidade de nós não estarmos compreendendo muito bem, é quando a gente enseja a possibilidade de compreendermos melhor. E para que compreendamos cada vez mais, é necessário cada vez mais assumirmos
a postura interior de que eventualmente nós não estamos compreendendo, e sempre estando dispostos a compreender, sempre estando dispostos a refletir, é quando nós iremos possibilitar a compreensão desta boa nova, que nos renova, que nos revitaliza, que nos subsidia para vivermos melhormente, para vivermos cada vez mais próximo da tão desejada felicidade que todos desejamos. Meus amados irmãos, muita paz para todos nós.